Oi, pessoas! Meu doentinho, meu mal acabado, como é que você tá? Vamos falar mais um pouquinho de anatoteste. Hoje vamos falar do sistema urogenital. Vamos ver aí quais questões podem ter caído aí em alguns concursos, em algumas questões. E às vezes uma questão que você acerta mais, você passa na frente de todo mundo. Fique esperto, fique esperto. Vamos lá. Primeira questão do sistema urogenital, para a gente aniquilar aí mais um sistema. Vamos lá. Olha lá, ó. Assinale a alternativa correta, que corresponde a dois tubos enovelados que partem dos testículos onde os espermatozoides são armazenados. Então, ó, para aí, para. Aonde os espermatozoides são armazenados? É essa a pergunta. Então acompanha comigo na imagem aqui, ó. Quando eu olho as estruturas, não só de testículo, como de todas as vias espermáticas, boa parte aí da condução, né, do espermatozoide é feito através de tubos enovelados. Então, se eu olho internamente o testículo, o epidídimo, são todos tubos enovelados. A questão é que ele pergunta dos tubos enovelados qual que faz aí o armazenamento do espermatozoide. Então, a produção é feita no testículo, a maturação é feita no epidídimo, que está aqui em cima do testículo, e o armazenamento é feito no ducto deferente, né, que é um grande canal aí que vai armazenar o espermatozoide. Então a questão aí, a alternativa correta, tá lá, ó, letra B, canais deferentes. Olha aí, uma questão fácil, é só você lembrar que ducto é um canal, que às vezes você aprende como ducto e às vezes numa questão eles perguntam como canal, igual apareceu aqui. É a mesma coisa. Presta atenção, vamos à próxima. Vamos ver qual que é a ideia lá. Olha lá, ó. Retroperitônio é o espaço situado entre o peritônio parietal posterior e a parte anterior da coluna lombar, no qual ficam localizados importantes órgãos. Um exemplo de órgão retroperitoneal é aí tem lá, cólon transverso, fígado, estômago e rim. Retroperitônio, então você tem que lembrar que o peritônio é uma membrana que envolve quase todos os órgãos abdominais. Então, se eu coloquei quase todos, é porque tem órgãos que estão fora do peritônio ou fora dessa membrana. Então, quando eu falo retroperitoneal, é porque ele está do lado de fora. Mais precisamente, ele pode estar atrás do peritônio, né? Então, na imagem que eu separei aqui para vocês, o que a gente visualiza na imagem aqui é um corte do abdômen. Então, eu estou vendo aqui no meinho a coluna vertebral e os órgãos dispostos aí na porção superior, né, acima da região de coluna. O que está todo em azul aqui, ó, é a região do peritônio, né? Então tudo que está dentro dessa regiãozinha são órgãos peritoneais. Então eu tenho lá o baço, estômago, né, partes do intestino, enfim. Só que fora do peritônio, né, aqui ó, paralelo à região da coluna vertebral, eu tenho os rins, né? Então os rins são órgãos retroperitoneais, estão fora da região do peritônio. Então quando eu volto à questão, a única alternativa aí que corresponde a um órgão retroperitoneal é o rim. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Muito bom, olha aí, uma questãozinha para a gente relembrar aí o que é o peritônio e as suas dobras. Peritônio, aumento, né? Todas as pregas que derivam do peritônio. Então, se liga aí, estuda que isso aí às vezes cai. Próxima questão, ó, leia as afirmativas a seguir. O néfron é a unidade morfofuncional ou a unidade produtora de urina do rim. Os rins e os ureteres são órgãos urinários. Então aqui a gente está uma básica aí da anatomia e da fisiologia. Então quando a gente olha aí na imagem, o sistema urinário ele é composto por 6 órgãos, né? É um sistema pequeno. Então a divisão corresponde aos rins, né? Então são 2, né? Bilateral, direito e esquerdo. Aos ureteres, mesma coisa, canais condutores, direito e esquerdo, a bexiga urinária centralizada e a uretra também centralizada. E quando a gente vai olhar microscopicamente a região do rim, a gente observa lá um conjunto de túbulos que fazem ali tanto o processo de reabsorção de alguns íons como a produção da urina. Então o conjunto desses túbulos a gente chama de néfron.
Então a néfron é a unidade morfofuncional do rim, tudo acontece aqui. Então possivelmente você deve ter estudado lá o filtrado glomerular, o glomero. Então todas essas partes são importantes para a gente descrever aí a estrutura conhecida como néfron, que é onde produz a urina. A questão aí, as duas afirmativas estão corretas, então a alternativa A é a resposta para esta questão. Mais uma de afirmativas, vamos lá, leia as afirmativas a seguir. O útero está situado entre a bexiga urinária, que está para frente, e o reto, que está para trás. Na parte média, o útero apresenta um estrangulamento denominado istmo do útero. No útero, o miométrio é formado por uma espessa camada de fibras musculares lisas que distribuem da periferia para a profundidade em 3 planos: longitudinal, plexiforme e circular. Então, olha, uma pergunta mais específica, e para isso você tem que estudar profundamente a região do útero, que é um órgão espetacular para estudar, muita coisa legal que acontece ali. Então vamos ver na imagem como que eu tenho a divisão do útero. Então olha só, nessa imagem aqui, eu posso falar sobre a divisão do útero em relação às suas camadas, Então externamente aqui eu tenho o chamado perimétrio. No meinho, onde tem um rosinha mais claro, tem a região do miométrio, e internamente o endométrio, as 3 camadas uterinas. E a divisão anatômica do útero, ele compreende a região mais alta, que é o fundo, a região centralizada, que é o corpo, aonde ele afunila, onde tem esse estrangulamento, é o istmo, e a última porção, a região do cérvix, a região do colo. Então, quando eu vejo lá a alternativa A, é isso mesmo, o estrangulamento é denominado istmo, e quando a gente olha a estrutura anatômica inteira, a bexiga compreende a parte anterior, então está na frente aí do útero, e o reto está atrás, então está perfeito aí. Na segunda questão, ele fala a respeito das fibras musculares do útero. Então, quando a gente observa aqui na imagem que está à direita aí da tela, o útero ele possui várias fibras musculares direcionadas a várias regiões. Então, quando a gente vai estudar até o processo de gestação, a gente vê essas fibras desenrolarem e o útero aumentar de volume. Então, eu tenho lá fibras longitudinais, plexiforme e circulares. Então, é correto também essa afirmativa. Então, lá na questão, a alternativa correta para isso aí é a alternativa A. As duas afirmativas são verdadeiras. Olha aí você conhecendo um pouquinho mais do útero. Ai, professor, eu não sabia dessas fibras musculares. Então, isso é legal de você estudar as alterações do útero na gestação. Aí você vai estudar bastante essa parte das fibras musculares. Ah, que legal. Muito bom, pessoas. Tá quase no fim. Vamos à próxima questão. O suprimento sanguíneo para os ureteres deriva de todas as artérias que seguem, exceto... Então tá lá, ilíaca comum, gonadal, mesentérica inferior, vesical inferior, renal. Então vamos lá. Na imagem aqui a seguir, lembra dessa imagem que a gente falou da mesentérica superior? Que ela vai sempre pro lado direito? Nessa imagem aqui, eu consigo ver a aorta, consigo ver aqui, embaixo, a artéria gonadal, a artéria renal, e o ureter descendo aqui, Então eu tenho vasos importantes aí. Então eu tenho o ureter irrigado por ramos da artéria renal, por ramos da artéria gonadal, por ramos que vêm direto da aorta, por ramos da artéria ilíaca, a ilíaca comum. A gente tem aí, várias regiões irrigadas por diferentes artérias. Entretanto, quando a gente volta à alternativa, uma delas se falava a respeito aqui, ilíaca comum corresponde, gonadal corresponde, vesical, que é da bexiga inferior, corresponde, renal, e a mesentérica inferior. Lembra lá, a mesentérica inferior, ela vai irrigar toda essa porção esquerda do intestino, flexura cólica esquerda, cólon descendente, o sigmoide, reto. Então ele não vai fazer a irrigação diretamente do ureter, beleza? A alternativa correta aí, que não faz parte do suprimento sanguíneo do ureter, é a alternativa C de casa, mesentérica inferior. Olha aí,
questões... Ai, professor, eu não sabia de jeito nenhum essa. Não tem importância. Devagarzinho a gente vai vendo alguns detalhes e... consegue. Pessoas, te vejo já já. Beijo.